noite. Boa noite. Jovens se comprometem a organizar os rolezinhos junto com os shoppings. Sobe para 32 o número de ônibus incendiados na capital este ano. Em plena Avenida Paulista, um suspeito de roubo é baleado e um PM atropelado durante a perseguição. Comissão de Ética da Presidência arquiva pedido do PSDB para apurar viagem de Dilma a Portugal. Chanceler brasileiro vai aos Estados Unidos discutir o caso da espionagem americana. E você vai conhecer uma mulher que ficou presa no trânsito paulistano e deu à luz dentro do carro. Na Avenida Paulista, suspeito de roubar um motorista é baleado na via, uma das principais da cidade. Na confusão, o policial militar foi atropelado por um ônibus. O tiroteio aconteceu por volta das 4 da tarde, aqui neste ponto, em frente ao Parque Trianon, no sentido Consolação da Avenida Paulista. 2 homens numa moto tentaram assaltar um motorista na esquina anterior. A polícia percebeu o que estava acontecendo e os PMs tentaram abordar os bandidos. Um deles saiu correndo e foi baleado aqui nesse ponto e já foi socorrido. O outro ladrão fugiu. Um dos policiais, nessa perseguição, teria sido atropelado por um ônibus e também foi socorrido. O policial foi levado para o Hospital das Clínicas e está em estado estável. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito baleado. E de madrugada, um malabarista foi esfaqueado por um morador de rua durante uma tentativa de assalto também na Paulista. Era 00:30 quando um casal que fazia malabares na esquina da Avenida Paulista com a Rua Bela Sintra foi abordado pelo morador de rua. Ele anunciou o assalto, mas o artista de rua reagiu à ação e levou uma facada no peito. O morador de rua conseguiu fugir, mas foi localizado pela polícia e reconhecido pela mulher da vítima. E uma cena inusitada, uma grávida entrou em trabalho de parto a caminho da maternidade, mas devido ao trânsito, o bebê nasceu dentro de um carro em São Paulo. Após o susto da mãe e do filho, eles passam bem e já estão em casa. Eu nasci incrível é a tradução da frase em inglês na roupinha do Davi, pois a história desse bebê é mesmo incrível. Quem vê o pequeno Davi assim, bem tranquilinho no meu colo, mal pode imaginar a confusão que foi na noite em que ele nasceu. Os pais saíram aqui do bairro de São Mateus e tentaram chegar a um hospital na Avenida Paulista, mas não deu tempo. O bebê nasceu no meio do caminho, dentro desse carro aqui, na Alameda Santos. Quando sentiu as contrações, a mãe Ximene esperou até o último minuto para sair de casa, porque não queria que o parto fosse induzido. Eu queria que o parto fosse o mais natural possível mesmo, não dentro do carro, do jeito que foi, mas eu queria que ele fosse o mais natural. Eu queria que não tivesse nenhum tipo de intervenção, eu não queria ter sido submetida a sorinho ou a episiotomia, que é o corte, né, para ajudar o neném a nascer. E foi bem aqui, na Alameda Santos, quase esquina com a Pamplona, que no dia 23 de janeiro, às 18h42, num dia de muita chuva e trânsito totalmente congestionado, que o pequeno Davi nasceu. O trânsito parou, literalmente. Quando você para e tem que desligar o carro e descer do carro, é nesse grau que parou o trânsito, de não andar nem 10 centímetros do carro. E eu comecei, as dores ficaram mais intensas. O pai, Daniel, tinha corrido para buscar socorro e quando voltou, o filho já tinha nascido. Foi um desespero. Assim, não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava, se eu pulava. Foi uma emoção assim que a perna deu uma amolecida. A Vanderly estava com a Ximene quando a criança começou a nascer. E a hora que parou o trânsito, eu pensei comigo, né? Agora ele tem que nascer, porque daqui eu não consigo sair. Nisso o Daniel saiu correndo, eu olhei para trás, ele estava com quase a cabecinha toda para fora. E aí ele voltou. E aí eu olhei para ele e falei, Xi, deixa ele nascer. Falei, e agora que ele tem que nascer? Não tem como mais. E aí foi a hora que ele nasceu. Desci do carro, parei o carro, não queria mais saber de nada, desci, comecei a chorar. Na certidão está registrado: local de nascimento Alameda Santos, número 1315. A história do Davi nem precisava ser documentada para se tornar inesquecível. Foi a maior aventura da minha vida.
A emoção, ela é comparável ao nascimento do meu filho. É milagre de Deus. Foi uma aventura assim que não vai dar para esquecer. A gente vai contar isso quando a gente estiver velhinha. Falei para ela que eu vou virar pro Davi, eu falei, você me respeita porque eu te vi nascer. Prefeitura de São Paulo faz balanço dos 10 dias da implantação do programa Braços Abertos na Cracolândia. Segundo o prefeito Fernando Haddad, 53 usuários tentaram largar o vício após a operação. O secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella, e o prefeito Fernando Haddad juntos para dizer que não existe mal-estar entre o governo estadual e municipal após a ação do DENARC na Cracolândia na semana passada, que acabou em conflito e uso de bombas de efeito moral. Na época, o prefeito disse que a ação foi lamentável. Hoje, durante o balanço do programa, o assunto parecia superado. Eu liguei para o governador, tivemos uma excelente conversa na quinta e na sexta, tivemos outra conversa no sábado, aniversário da cidade, e nós compreendemos que aquele episódio estava destacado, por assim dizer, da operação, né? Não compunha, né, a construção harmônica da interação que nós tínhamos mantido até aquela ocasião. Houve um incidente que foi este que aconteceu naquele dia, que nós não queremos, evidentemente, que aconteça, e aconteceu o incidente, mas é algo superado porque nós temos um compromisso maior de trabalharmos juntos, de colaborarmos. A Polícia Militar vai continuar na região. São 122 PMs em vários turnos. Do início de janeiro até hoje, foram mais de 100 prisões em flagrante, 25 durante os 10 dias do programa. 1.131 pedras de crack foram apreendidas. O programa de Braços Abertos começou no dia 15 de janeiro com a remoção da favela, que se formou entre as ruas Dino Bueno e Helvécia. Os moradores dos barracos foram cadastrados e encaminhados a hotéis da região. O balanço que a Prefeitura divulgou hoje é do dia 17 ao dia 27. Das 400 vagas abertas, 329 haviam sido preenchidas. Ontem, mais 41 pessoas entraram no programa. Até agora, 53 usuários de drogas aceitaram tratamento. O programa também previa que os cadastrados pudessem participar de cursos profissionalizantes, mas, segundo a Prefeitura, a ideia foi precipitada por conta da fragilidade da saúde de muitos usuários. Esses cursos devem acontecer em uma outra fase. Temos muito que aprender ainda, né, com tudo que estamos vivendo ali, mas acho que demos um passo importante de superação daquela condição inaceitável para a cidade de São Paulo. Sobe para 5 o número de mortos na queda de uma passarela na linha amarela no Rio de Janeiro. Um homem que estava em um carro esmagado pela estrutura morreu hoje de manhã. Ele sofreu traumatismo craniano. E o motorista que dirigiu o caminhão admitiu à polícia que estava falando ao celular no momento do acidente. A carreta que trafegava com a caçamba erguida bateu em uma das passarelas da linha amarela. O motorista afirmou que não sabia que a caçamba estava suspensa e não tinha conhecimento de que era proibido trafegar na via naquele horário. A circulação de caminhões é proibida na linha amarela até às 10 horas da manhã e o acidente foi às 9 da manhã. A perícia vai apurar se houve algum problema mecânico que levou ao acionamento involuntário da caçamba. Também será investigado se o condutor estaria no celular no momento da colisão. Se considerado culpado, o motorista Luiz Fernando da Costa, de 33 anos, pode responder por homicídio culposo quando não há intenção de cometer o crime. E existem normas de segurança para os caminhões basculantes que podem evitar acidentes, como o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. O problema é que elas não são obrigatórias. As cargas de passarelas são cargas de pessoas andando na passarela. Então, são 500 quilos por metro quadrado ou são 300 quilos por metro quadrado e não tem carga de impacto horizontal devido a um caminhão batendo. Essa é uma carga que não é considerada. Poderíamos sim fazer com que as passarelas resistissem à carga de um caminhão, mas a consequência seria uma passarela visualmente, eu diria, grotesca e economicamente pouco interessante. Os caminhoneiros que trafegam por São Paulo dizem estar com medo. É por causa das medidas dos baús, né? Hoje em dia está muito difícil para andar aqui em São Paulo, então a gente tem que ter o local certo de entrada, senão a gente... Varia muito a medida? Ou não?
Varia 3,5 metros a 5 metros, né, no caso, né? Passou um pouco, já é perigoso. Um caminhão com a carga levantada bateu ontem em uma passarela na linha amarela do Rio de Janeiro. 5 pessoas morreram. O motorista disse que não percebeu que o basculante estava acionado. Aqui em São Paulo, os pedestres costumam atravessar grandes vias como a Marginal Tietê por meio de viadutos como este, que também são utilizados pelos veículos. Mas não são raros os casos em que caminhões acabam colidindo com a estrutura das pontes. Já aconteceu na minha frente, caminhão de carvão bater na ponte do Piquiri ali e bagunça bastante, viu? É loucura, né? Aí trava tudo e até tirar da ré, rebaixar, baixar os pneus para conseguir sair é meio difícil. Uma orientação em vigor desde 2013 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, sobre os requisitos de uma caçamba basculante apontam para o uso de 3 itens de segurança. Porém, eles não são obrigatórios. O primeiro é um sistema de acionamento do basculante. Ele deve ter 2 comandos, um de puxar e outro de girar. Assim, ele não aciona sozinho ou em um simples esbarrão. Outro item é no painel do caminhão, um visual, com sinalização em destaque, e outro sonoro, uma espécie de sirene para alertar que o equipamento está em uso. O terceiro é eletrônico, que impede que o sistema basculante erga a carga se o caminhão estiver acima de 10 km por hora. É muito difícil falhar os 3 ao mesmo tempo. Pode acontecer, um falha hoje, você não conserta, não dá a manutenção devida, depois eu vou ver e tal, não sei o quê. Aí o segundo também entra em colapso, depois arruma. O terceiro entra em colapso, agora precisa ver. Manutenção. O que acontece? Um acidente que nem esse vai acontecer de novo. Vai. E a Corregedoria da PM instaurou um inquérito para apurar quem são os policiais que aparecem em vídeo atropelando e agredindo uma mulher no mesmo protesto do último sábado. A gravação foi divulgada nas redes sociais por um morador da rua onde tudo aconteceu na região central da capital. No vídeo é possível ver uma mulher sendo cercada por policiais da Rocan na esquina das ruas Havaiandava e Acaraú. Um deles avança e atropela a jovem, outro chuta a moça que continua caída. Depois todos vão embora. É possível identificar um dos carros da PM. A vítima, que também teve a foto divulgada na internet, ainda é guardada na Corregedoria da Corporação para prestar depoimento. O jovem baleado durante um protesto no último sábado diz que reagiu com um estilete após ser baleado pelos policiais que o perseguiam. A versão de Fabrício Proteus Chaves, de 22 anos, contraria a versão dos 3 PMs que alegam que atiraram no jovem para se defender de uma tentativa de ataque. A confusão foi durante uma manifestação contra a Copa do Mundo no último sábado. O protesto começou tranquilo, mas terminou em atos de vandalismo no centro da cidade. Fabrício, que foi abordado em Higienópolis, foi alvejado no tórax e na virilha e ficou em coma induzido, mas ontem pela manhã recuperou a consciência. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar e pela Polícia Civil. Mais um ônibus foi incendiado hoje na capital paulista. Só este ano, a média é de um veículo queimado por dia na Grande São Paulo. O ataque foi por volta do meio-dia na estrada de Embu-Imirim, na Zona Sul, após manifestantes fecharem a via. Ninguém ficou ferido. Segundo a SP Trans, desde o dia 1º de janeiro até ontem, foram 32 ônibus queimados na cidade. A quantidade é maior do que a registrada durante todo o primeiro semestre de 2013, quando ocorreram 21 ataques. Os ônibus queimados já prejudicaram 200 mil paulistanos. E a polícia prendeu agora à tarde 6 adultos e apreendeu 2 menores suspeitos de participação no ataque ao ônibus na estrada do Embu-Imirim. E a polícia vai reforçar a segurança nas áreas da capital onde os ônibus estão sendo incendiados. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. É isso mesmo, Estela. O secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella, disse hoje que conversou com os comandantes dos batalhões dos bairros mais atingidos pelo vandalismo para que eles reforcem o policiamento nessas regiões. Como vimos, 32 ônibus foram incendiados este ano e 66 depredados. Por causa do vandalismo, da violência, os passageiros do bairro do Jardim Ângela, da região do Jardim Ângela, na Zona Sul, e da região do Jardim
Jardim João 23, na Zona Oeste, estão enfrentando problemas para voltar para casa. Isso porque até ontem à noite, algumas empresas recolheram os ônibus mais cedo e outras empresas determinaram que os ônibus não chegassem até os pontos finais. Como vimos também, 200 mil pessoas utilizam essas linhas nessas duas regiões e, portanto, muitas pessoas estão sendo prejudicadas por esses atos de vandalismo. Hoje, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o secretário de Segurança, Fernando Grella, estiveram juntos em uma coletiva de imprensa na Prefeitura de São Paulo e falaram sobre o assunto. Vamos acompanhar. O grande problema é de que os motoristas estão sendo ameaçados, né, evidentemente, com a queima dos ônibus, né, quer dizer, se entrar lá, e a concessionária tem todo o interesse em cumprir a sua rotina. O problema é colocar os passageiros e o capital, o equipamento, em risco. Nós não temos ainda clareza se é crime organizado, não descartamos, ou se são meramente movimentos sociais, né? E por que razão? Porque as motivações confirmadas pelas próprias empresas são as mais distintas. Ora em razão da morte de uma pessoa, ora em razão de enchente, ora em razão de um outro problema. São Paulo teve mais um dia quente e seco e amanhã a umidade do ar deve continuar baixa. Mas segundo os meteorologistas, a partir de sexta-feira, a possibilidade de chuva aumenta aqui na capital. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma forte massa de ar quente predomina sobre o Brasil, mantendo as temperaturas altas. No sul, o calorão dos últimos dias se repete, mesmo com a presença de uma frente fria no Rio Grande do Sul, que provoca chuva ao longo do dia. No sul e oeste do estado, a máxima pode chegar aos 38 graus em Porto Alegre. Em Curitiba, a máxima de 32. No sudeste, as temperaturas também ficam altas e o ar bastante seco, com máxima de 37 graus no Rio de Janeiro e de 34 em Vitória, onde, aliás, pode chover, mas de forma rápida. Nas demais áreas do país, o tempo fica abafado e ocorrem pancadas de chuva, principalmente à tarde. Tempo firme, sem previsão de chuva, no centro-oeste da Bahia, sertão do Piauí e oeste de Pernambuco. Em São Paulo, mais um dia quente bastante seco. Algumas nuvens se formam por causa do calor, mas só há risco de chuva na região de Franca, que amanhã terá máxima de 30 graus. Já na faixa leste, máxima de 34 graus em Campinas e também em Sorocaba. Amanhã, aqui na capital paulista, tempo firme com máxima de 33. Na sexta-feira podem ocorrer pancadas de chuva à tarde com máxima de 34. E no sábado, pancadas de chuva à tarde e à noite com máxima de 33 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Comissão de Ética da Presidência da República arquiva pedido do PSDB para apurar viagem de Dilma Rousseff a Portugal. O pedido de arquivamento foi aprovado de forma unânime na Comissão de Ética Pública da Presidência. Segundo o presidente da comissão, Américo Lacombe, o órgão não tem competência para julgar ações de presidentes da República. As decisões da comissão não têm valor de decisão judicial. A escala em Portugal não era prevista e foi mantida em sigilo. A Presidência da República informou que a parada na capital portuguesa foi necessária por motivos técnicos, já que o avião presidencial não teria autonomia para fazer o trecho Zurique-Havana. Dilma estava na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial em Davos, e depois seguiu para a capital cubana, onde participou de um evento com líderes da América Latina. Em Portugal, a comitiva de Dilma se hospedou em hotéis de luxo e jantou em um famoso restaurante. Ontem, em Cuba, para esclarecer a polêmica sobre a passagem por Lisboa, a presidente disse que pagou do próprio bolso a conta do restaurante. Quem anunciou que eu estava passando um fim de semana em Lisboa não sabe fazer a conta. Eu dormi em Lisboa. No que se refere a restaurante, eu quero avisar para vocês o seguinte: é exigência de todos, para todos os ministros. Eu só faço exigência que eu também exijo de mim, que quem jantar ou almoçar comigo pague a sua conta. Eu posso escolher o restaurante que for, desde que eu pague a minha conta. Eu pago a minha conta, pode ter certeza disso.
O PSDB também pediu investigação da viagem de Dilma Rousseff ao Ministério Público Federal. Até o momento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não se manifestou sobre o caso. E a Comissão de Ética da Presidência também arquivou outro pedido do PSDB, desta vez contra o ministro José Eduardo Cardoso. A legenda o acusava de improbidade administrativa na condução de parte das investigações da denúncia do cartel do metrô em São Paulo, o chamado caso Siemens. Para a presidente da comissão, Cardoso não fez nada de extraordinário. E se ele não investigasse, estaria prevaricando. O PSDB acionou o colegiado após ser revelado que o ministro havia encaminhado um dossiê com denúncias sobre supostos atos de corrupção relacionados às licitações do metrô feitas por governos tucanos diretamente para a Polícia Federal, em vez de enviar para o Ministério Público. Cresce o número de mortes em decorrência de assaltos a bancos. São Paulo lidera o ranking. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, 65 pessoas foram assassinadas durante assaltos envolvendo bancos em 2013, 14% a mais que no ano anterior. Desse total, 17 mortes foram registradas em São Paulo, o estado que lidera o ranking. Mais da metade das vítimas eram clientes abordadas durante as chamadas saidinhas de banco. O relatório aponta também uma migração intensa dessa modalidade de crime para cidades do interior dos estados. Ministro de Relações Exteriores vai aos Estados Unidos para ouvir explicações do país sobre caso de espionagem. Luiz Alberto Figueiredo se reunirá amanhã em Washington com a Conselheira Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Susan Rice. O encontro servirá para discutir as mudanças anunciadas pelo presidente Barack Obama no monitoramento feito pela Agência de Segurança Nacional. As mudanças foram motivadas após denúncias feitas por Edward Snowden. A agência americana teria espionado diversos chefes de Estado, entre eles a presidente Dilma Rousseff. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Noite de clássico no Campeonato Paulista. O jogo Santos e Corinthians é o destaque de hoje, né, Celso? Pois é, Gabriel, clássico de rivalidade, mas com as limitações impostas pelo início de temporada. As equipes ainda não estão bem fisicamente, estão aquém no quesito físico, na verdade, mas estão evoluindo também. Para o Corinthians, oportunidade de se recuperar após derrota para o São Bernardo. Mano Menezes faz mistério sobre a escalação. É clássico, na Vila. E aí? Temos que jogar próximo daquilo que jogamos no primeiro tempo contra a Portuguesa, que me parece que foi o momento que jogamos o melhor futebol. E acredito que se tivermos essa produção, estaremos próximos de conseguir um resultado positivo, é isso que vai valer. São muitas as perguntas sobre a utilização de Alexandre Pato nesse time do Corinthians. Até quando o Mano diz estou em dúvida, a dúvida é joga ou não joga, ou até se vai para o jogo. Está concentrado. Quando você vê o Corinthians mais ou menos pronto já para a temporada? Precisamos mais de algumas rodadas e os problemas que apresentamos não são graves. Eu propus uma alteração de sistema, do jeito de jogar da equipe, então ela precisa ir ganhando confiança nessa maneira de jogar. Para entender, diferente do que aconteceu no Flamengo, será que o time do Corinthians já entende o que o treinador pede? Não é diferente aqui no Corinthians, os jogadores entendem muito bem aquilo que a gente quer. E o dia que não entenderem, aí nós vamos tratar lá dentro, onde é o lugar da gente conversar esse tipo de assunto. Não é justo o técnico chegar pós-jogo e dizer, o time não foi bem porque esse ou aquele não cumpriu aquilo que eu determinei para cumprir. Se não cumpriu, nós vamos resolver lá dentro. Se não cumprir de novo, ou se não cumprir 3 vezes, ou se não cumprir 4 vezes, é porque ele não está conseguindo. Aí você muda o jogador. O técnico tem essa prerrogativa de fazer as alterações. Então ele precisa resolver os problemas de forma interna, com as suas decisões, com a responsabilidade que o técnico tem. Já do lado santista, o caso Neymar tem dominado as atenções na Vila Belmiro. Oficialmente o Santos nega que... Na verdade, não o Santos, o presidente Luiz Álvaro, que soubesse que Neymar tinha recebido 10 milhões de euros do Barcelona em 2011 como garantia de um futuro contrato
com o clube catalão, como informou ontem o pai do atleta. A gente vai falar mais sobre isso ainda hoje no Jornal da Gazeta. Sobre o jogo com o Corinthians, Oswaldo de Oliveira tem problemas para escalar a equipe. Clima quentíssimo nos bastidores do Santos. As explicações do pai do Neymar sobre os valores da nebulosa venda do filho para o Barcelona subiu a temperatura na situação e oposição do clube. No campo, muito calor também para todos os profissionais em questão. Sensação térmica de 40 graus no treinamento de ontem. Oswaldinho se esconde do sol, evita uma insolação. Mas a moringa do professor também está fervendo com outros assuntos extracampo. O primeiro no departamento médico. O atacante Giovânio, com lombalgia, provoca uma dorzinha de cabeça no treinador. Enxaqueca mesmo, para valer, tem o Oswaldo de Oliveira quando o tema é Leandro Damião. Se pagarem ao Internacional a segunda parcela da transferência ainda hoje, há tempo para o centroavante finalmente ser inscrito no campeonato e encarar o Corinthians. Acho que não vai ter condição de jogo, por isso eu já estou trabalhando com outra opção. Estou aguardando essa decisão, como todos estão. Todos os torcedores do Santos estão ansiosos, eu também estou, mas ele ainda não tem condições de jogo. Incertezas de vários tipos que, segundo Oswaldo de Oliveira, não abalam o clima firme de harmonia que impera aqui no departamento de futebol do Santos. Nem mesmo o imbróglio Neymar, o caso mais quente do momento. Não me afeta, não notei nada diferente, ninguém me passou nada, nós fizemos várias reuniões aí para falar de Damião, falar de Cícero, falar, enfim, de tudo do clube, nunca esse assunto foi ventilado. Política à parte, o treinador prefere encontrar soluções para o que acontece dentro das quatro linhas. Para o clássico contra o Corinthians, logo mais na Vila Belmiro, na zaga, sai Jubal, entra Neto. E se há dúvidas no ataque, a estratégia para facilitar o balançar das redes talvez seja reposicionar o alvo. Ô Celso, apesar do clássico, a notícia continua sendo essa série de contradições que pai do Neymar fala, Neymar também fala, Santos, ex-presidente do Santos, presidente do Barcelona, cada um fala uma coisa, né? A gente tenta esclarecer, apesar de tudo estar ainda muito nebuloso. Ontem, o pai do Neymar, em coletiva, disse que o Santos conhecia todo o processo de negociação do jogador com o Barcelona. Aí hoje pela manhã, o Luiz Álvaro, presidente na ocasião, está licenciado agora, veio a público e disse que não sabia de nada, que não conhecia essa negociação. Aí agora à tarde, o Santos, o Neymar publicou no site dele, a empresa do Neymar, o comunicado com a assinatura do presidente Luiz Álvaro, autorizando que ele negociasse com qualquer outro clube do Brasil ou de fora, desde que preservasse e respeitasse o contrato com o Santos e que essa transferência fosse depois de 2014. Portanto, a atual gestão, a oposição do Santos está querendo apurar, porque o Santos teve um prejuízo nessa negociação. E a coisa pode se estender também na Justiça brasileira. Hoje, o Ministério Público Federal pediu à Receita informações sobre a empresa do Neymar em sociedade com o pai. E o Ministério Público Federal deve trabalhar em conjunto com o Ministério Público da Espanha, que também investiga o caso lá em Barcelona. E perante a FIFA, há risco de punição, principalmente para o Neymar? Com esse documento foi um pré-contrato. Foi mais de maneira que prova que não houve aliciamento. Isso dá muito pano para manga, Gabriel, vai depender de interpretação da justiça. O risco corre, mas é mínimo. E não há interesse também por parte da FIFA? Claro que não. Imagina o Neymar fora da Copa do Mundo. Para quem interessa isso? E no mesmo horário de Santos e Corinthians, o São Paulo joga no Morumbi. O time de Muricy Ramalho recebe o Rio Claro às 10 da noite e tenta vencer pela terceira vez seguida no Paulistão. O capitão Rogério Ceni está de volta ao time. Antes do rachão, Muricy Ramalho definiu a equipe que enfrenta o Rio Claro no Morumbi. Rogério Ceni, que foi poupado da última partida, retorna ao time. Sem opções no ataque, Luiz Fabiano, que poderia ser poupado, está escalado. Temendo o desgaste, o momento é de treinos com orientação de posicionamento na bola parada. E muita conversa.
que ele conversou ali com vocês nesse tempo todo? Eu acho que ali é confiança, né? Treinador e jogadores. Eu acho que essa pergunta aí, acho que não é devida para mim, mas eu acho que vocês têm que perguntar para o professor. Se ele optar em falar, ele vai falar, né? Eu, como atleta, tenho que catar o que ele falou, tem muito mais experiência do que eu, né? E procurar ajudar o São Paulo, apenas isso. E para o Wellington, uma atividade a mais. Paredão, aí sim ele pode explicar. Sou um cara que me cobro muito. E eu, como estou no setor de meio de campo, eu não posso errar, né? E eu estou tendo 2 erros a cada jogo, né, de passe. Então, estou feliz com isso, né? Em 90 minutos errar apenas 2 passes é uma coisa que também não é fácil. Então, eu quero diminuir isso até chegar no jogo que eu não erre nenhum. Wellington terminou o ano criticado e como reserva. Começa 2014 na posição de titular. E olha que ele recebeu propostas para deixar o São Paulo, principalmente do futebol europeu e da poderosa Inter de Milão. Simples é a resposta do porquê de ter ficado no clube. Aqui é a minha casa, cresci aqui. Como eu falei, é difícil, né? Você não ficar balançado com a proposta de um grande clube europeu. Fico feliz, né? Mas o São Paulo me valorizou, renovei. Agora eu tenho que continuar focado aqui e dar meu melhor para conseguir títulos e ficar para a história do clube. E na abertura da 4ª rodada, caiu mais um invicto do Campeonato Paulista. O São Bernardo, Gabriel, que mantinha 100% de aproveitamento, perdeu para o Audax, que venceu pela primeira vez no Paulistão. No ABC Paulista, o São Bernardo perdeu o primeiro jogo no campeonato. Contra o Audax Osasco, Thiago Silvia, aos 37 do segundo tempo, garantiu os 3 pontos à equipe visitante. Final São Bernardo, líder do grupo C, 0, Audax, terceiro do B, 1. E começou a Copa Libertadores da América. 2 jogos abriram ontem a edição deste ano. O Oriente Petroleiro da Bolívia recebeu o Nacional do Uruguai e venceu por 1-0. No México, o Monarcas Morelia encarou o Santa Fé da Colômbia e também ganhou 2-1. Hoje os brasileiros estreiam no torneio. O Atlético Paranaense visita o Sporting Cristal no Peru e o Botafogo joga com o Deportivo Quito no Equador. Agora a Fórmula 1, mais um dia de testes e novidades no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. É o segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 que hoje, como destaque, o bom desempenho da McLaren e a presença de Felipe Massa, acompanhando o trabalho da equipe Williams nos boxes. No segundo dia de treinos da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, um dos carros mais aguardados na pista era a RBR, do tricampeão Sebastian Vettel, que ontem fez apenas algumas voltas de apresentação. Mas o novo RB10 decepcionou. Depois de apenas 8 voltas, apresentou problema no sistema de recuperação de energia e precisou voltar para os boxes. Vettel não esperou nem o fim das atividades para abandonar o circuito e voltar para casa. Já a Ferrari de Kimi Raikkonen manteve o bom desempenho de ontem na pista e mostrou mais confiabilidade, permitindo que o piloto finlandês completasse 47 voltas. Raikkonen seria o mais rápido do dia se a McLaren não tivesse superado os problemas na véspera e, enfim, conseguido tirar o carro de Jason Button dos boxes. O piloto campeão em 2009 fez a melhor volta. O piloto com o terceiro melhor tempo foi o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Felipe Massa, que acompanhou tudo bem de perto. O brasileiro entra na pista amanhã, empolgado com o bom desempenho do modelo FW36, nos 2 primeiros dias de testes. No entanto, o treino não foi dos mais favoráveis, só para a RBR. Sérgio Pérez, da Force India, Esteban Gutierrez, da Sauber, e Marcus Ericsson, da Caterham, também tiveram problemas com os carros e precisaram interromper os treinos antes do imaginado. É grave o estado de saúde da esquiadora brasileira Laís Souza, que sofreu um acidente durante um treinamento na última segunda-feira. A equipe médica que cuida da ex-ginasta divulgou hoje o primeiro boletim médico sobre o caso. Laís foi submetida a uma cirurgia para realinhar a coluna cervical para corrigir o deslocamento na terceira vértebra do pescoço que atingiu a medula da atleta.
Laís está acordada, segue comandos, mas não pode mover seus braços e pernas neste momento e está com auxílio de ventilação mecânica para respirar. De acordo com o médico Antônio Martos, do Comitê Olímpico Brasileiro, ainda não é possível saber as sequelas de Laís a longo prazo, mas que será um longo período de recuperação. A mãe da atleta viajou aos Estados Unidos para acompanhar a recuperação de Laís. Agora a Copa do Mundo. Depois do período de treinamentos em São Paulo, a seleção dos Estados Unidos retomou os trabalhos em casa. E o técnico Jürgen Klinsmann fez um balanço das atividades que foram realizadas no Brasil. A rotina de treinamentos dos Estados Unidos para a Copa do Mundo segue forte. Depois de uma excursão ao Brasil, onde os atletas norte-americanos passaram 12 dias concentrados no CT do São Paulo, o técnico Jürgen Klinsmann voltou a comandar as atividades da equipe do Tio Sam, dessa vez na Califórnia. Para o treinador, as quase 2 semanas em solo tupiniquim foram de grande importância. Eu acho que foi realmente muito útil estas 2 semanas, não só para o time, mas para todos os envolvidos no futebol dos Estados Unidos. Experimentar o local que será a nossa base em São Paulo e treinar em boas instalações, atender as pessoas, ver como será a locomoção pelo país. Eu fui pessoalmente para Natal, Recife e Manaus e vi de perto as estruturas e as facilidades de lá. Os Estados Unidos estão no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Gana e Alemanha. Para seguir com a preparação, está sendo programado um amistoso no sábado contra a Coreia do Sul. Eu acho que será um jogo depois de uma pré-temporada e eu desejo ver o que trabalhei nessas semanas. Quero ver o progresso deles e ter uma ideia de como estão individualmente. É importante finalizar com um jogo ou 2 para os atletas olharem para frente. Afinal, eles treinam muito e jogam pouco. Os norte-americanos estreiam na Copa no dia 16 de junho, na Arena das Dunas, em Natal, contra a Gana. Portanto, a base foi aprovada. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Stella, com você? Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama faz discurso e gera polêmica ao dizer que pode agir mesmo sem o aval do Congresso. Obama afirmou que, ao investir no bem-estar da população, não receberia apoio do Partido Republicano, que faz oposição ao seu governo. Em resposta, os republicanos criticaram os gastos da gestão Obama. No discurso, o presidente norte-americano afirmou que tem como objetivos para este ano a geração de empregos, o estabelecimento de regras mais rígidas para a compra de armas e o início da reforma da imigração. Obama ainda garantiu que vetará qualquer tipo de sanção ao Irã. Uma reunião agora à tarde discutiu regras para a realização dos chamados rolezinhos nos shoppings de São Paulo. Participaram do encontro integrantes do Ministério Público, Associação dos Shoppings e representantes dos rolezeiros. Ficou decidido que os rolezinhos terão que ter data e hora marcada e vão precisar do aval dos shoppings para acontecer. O número de participantes previsto pela organização dos eventos deverá respeitar a capacidade do empreendimento. A expectativa é que os encontros dos jovens possam acontecer, por exemplo, nos estacionamentos dos shoppings. Outra reunião para discutir o assunto está marcada para quinta-feira. E voltamos a falar sobre os ataques aos ônibus em São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Stella, a SP Trans acaba de confirmar que 3 ônibus que operam na região do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, não estão circulando nessa noite. E outros 2 estão circulando parcialmente. Isso porque as empresas alegam falta de segurança. Quando o ônibus circula parcialmente, ele desembarca passageiros vários pontos antes e aí eles têm que se virar e ir a pé até as suas casas. A SP Trans informou que 120 mil pessoas estão sendo afetadas na região por conta desse problema. Na região do Jardim João 23, na Zona Oeste, a circulação dos ônibus foi normalizada. A SP Trans acionou no Jardim Ângela a Operação Paese, que tem ônibus extras, mas que esses ônibus também vão circular apenas se houver segurança. A SP Trans disse que está ainda solicitando mais apoio da Polícia Militar para fazer a segurança de passageiros, de motoristas e cobradores na região da Zona Sul da cidade, onde hoje um ônibus foi incendiado. Stella.
Muito obrigada, Fernanda, pelas suas informações. E entrou em vigor hoje a chamada Lei Anticorrupção, que responsabiliza e passa a permitir a punição de empresas envolvidas em atos de corrupção contra a administração pública nacional ou estrangeira. A partir de agora, as empresas envolvidas em fraudes serão alvos de processos civis e administrativos e podem pagar multa de 0,1% a 20% do faturamento anual bruto. Em alguns casos, a Justiça pode até determinar o fechamento da empresa. Pela nova lei, as companhias terão ainda que se preocupar com a criação de um setor de ética empresarial para prevenir internamente atos de corrupção. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Projeção da Fiesp para 2014 não é das mais promissoras e o ânimo dos empresários, segundo a CNI, está em baixa. Para falar sobre o nível de motivação para investimento na indústria nesse ano tão peculiar de Copa do Mundo e eleições, hoje recebemos Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e primeiro vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Obrigado, Scaff, por estar conosco. Essa nova lei, Scaff, está entrando em vigor, esse combate à corrupção nas empresas. Acha que é uma lei que vai pegar? Tem que pegar, porque tanto o corrupto como o corruptor, eles têm a mesma responsabilidade e prejudicam muito o país. Porque quando se tem um ato de corrupção, não é só aquele valor que o corrupto está levando, que está recebendo o corruptor. É a decisão errada que o corrupto está tomando. Uma decisão que não vai ao encontro do Estado, do país, das pessoas. Então, a penalidade tem que ser muito forte mesmo, para que as pessoas, para que todos que pensem em ter algum ato de corrupção, realmente desistam. E a Fiesp desenvolve ou estimula mecanismos de prevenção, de orientação, informação, para redução, né, para inibir aqueles que fiquem tentados, né, a essa atitude corruptora? Não, na verdade, na Fiesp, essa possibilidade de corrupção é zero, ou seja, nós não fazemos nada assim no sentido de conscientização de empresas, porque isso é uma obrigação, isso é um ato criminoso. Então, nós não vamos entrar num campo, vamos dizer, para conscientizar uma classe empresarial que é bastante consciente contra coisas criminosas. Isso está já naturalmente na formação das empresas. Tanto é que esses casos, quando ocorrem, são exceções. E estas exceções que fazem e tomam atitudes erradas, pelo menos do lado empresarial, têm seus interesses e têm bastante consciência de estarem fazendo coisas erradas. Então, é muito difícil você, vamos dizer, trabalhar. O que a Fiesp fez foi um grande estudo medindo o prejuízo que o país tem com a corrupção. E aí são bilhões de reais que realmente o Brasil perde com a corrupção. Então, tanto o corrupto como o corruptor tem que ter todo o rigor da lei para que realmente desistam de fazer coisa errada. Scaff, lá no Fórum de Davos, a presidente Dilma fez um discurso bem otimista, diferente daquilo que o ânimo dos empresários tem mostrado para a gente aqui no Brasil. O que é que explica esse descompasso? Bom, nós não podíamos esperar que a presidente da República fosse a Davos e fazer um discurso pessimista para o mundo. Então, ela está no papel dela, de ir para o exterior e fazer um discurso otimista. Agora, nós estamos aqui no dia a dia, na arena, nós estamos aqui na realidade e dentro da realidade que nós estamos vivendo, realmente as perspectivas econômicas para 2014 não são boas. O crescimento da economia esse ano, ele tende a ser menor que do ano passado e que já foi bastante baixo. Nós crescemos abaixo da média mundial ano passado, abaixo da média da América Latina, e esse ano isso vai se repetir. Nós vamos ter um crescimento, lamentavelmente. Nós lutamos para crescer, para desenvolver, para geração de empregos, mas a realidade da economia brasileira hoje mostra que nós teremos um crescimento em 2014 ainda abaixo de 2%. E o ano passado foi próximo a 2% também. Eu, quando abri a nossa entrevista, eu chamei a atenção para a peculiaridade desse ano, que é um ano eleitoral. O seu nome é apontado como pré-candidato ao governo de estado pelo PMDB.
E temos aí a notícia que o PMDB sofreu sanção da Justiça por irregularidades na propaganda eleitoral de 2010. Mas o PSDB já está encaminhando ao Ministério Público uma representação contra o PMDB pela aparição de Paulo Scaff na propaganda da Fiesp, que tem sido veiculada intensamente nos últimos meses, entendendo que há nessa propaganda da Fiesp motivação eleitoral. Você teme, Scaff, que a Justiça entenda como o PSDB está argumentando e que se a sua candidatura for aprovada, você sofre esse tipo de sanção que o PMDB está sofrendo agora, fique proibido de aparecer exatamente próximo das eleições? Não, eu acho que nós temos que dividir duas questões. A questão de 2010 que o PMDB teve e que foi transitado em julgado, suspendendo um tempo de televisão que é direito do PMDB, isso é um assunto que foi causado em 2010 e o PMDB é uma grande injustiça, a penalidade vir neste ano eleitoral. Então, o que o PMDB argumenta é que a penalidade venha no ano de 2015 e não em 2014. Isso é uma história. E em relação ao encaminhamento do PSDB para o Ministério Público agora. A atitude do PSDB, o que o PSDB alega não existe. Não existe porque eu estou, por exemplo, durante o ano 2013, assim como nos anos anteriores, eu estava e estarei até o final de maio, caso seja candidato, vou me licenciar da presidência da Fiesp, do SESI, do SENAI a partir de junho. Até lá estou na presidência das entidades e não há nenhuma novidade, não. O que acontece, essas campanhas são campanhas positivas que a Fiesp sempre faz no sentido de buscar mais competitividade. Por exemplo, a campanha de energia que resultou numa economia de 20% em média para todas as contas do Luz. Mas o problema não é a Fiesp, o problema é a questão da pré-candidatura que já está colocada, tanto que nas pesquisas, não tem nada de seu nome aparece muito bem, quase que com 20%. Não tem nada de pré-candidatura. Candidaturas nascem no mês de junho com as convenções. E eleições são em outubro. Um ano antes da eleição, você não pode ficar, eu não poderia ficar, eu não posso ficar imobilizado e deixar de cumprir determinações da diretoria e dos conselhos da Fiesp. Se a diretoria e os conselhos determinam, nós temos que fazer uma campanha de energia a preço justo e baixar o preço da conta de luz de todos os brasileiros, nós fizemos e conseguimos o desconto. O absurdo do aumento do IPTU de São Paulo, nós temos que reagir fortemente. Nós reagimos e conseguimos uma liminar suspendendo o aumento. Nós precisamos modernizar os portos brasileiros. Enfim, todos esses temas que vão na direção da competitividade do Brasil e do interesse das pessoas, nós sempre fizemos. Lá em 2007, quando eu nunca tinha tido uma filiação partidária, me filiei pela primeira vez 3 anos depois, nós fizemos uma grande campanha para eliminar o imposto do cheque, a CPMF. Certo. E nem filiação partidária tinha. Então, só para completar, Maria Lígia, o que a minha leitura é que essa atitude do PSDB mostra uma tremenda preocupação do PSDB, eu diria até uma fraqueza, e eleição é bonito ganhar, é nas urnas, no voto, nas propostas, nas ideias, e não com medidas absurdas, alegando coisas que não existem e misturando as coisas. Então, na minha opinião, o PSDB não terá nenhum sucesso, porque o que ele se manifestou, vamos dizer, o que ele propôs é alguma coisa que não existe. O que ele alega é uma coisa que não existe. Muito obrigada, Paulo Scaff. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Estela. Presidente em exercício do STF pede que a Justiça analise pedido de José Dirceu para trabalhar fora da cadeia. Ricardo Lewandowski atendeu um pedido de defesa de Dirceu. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal havia suspendido a análise do requerimento após ser divulgado que Dirceu teria usado um celular dentro do presídio. Para Lewandowski, Dirceu não teria falado ao telefone e deve ter seu pedido de análise de trabalho atendido. José Dirceu está preso desde novembro no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele foi condenado ao regime semiaberto, que dá direito ao preso de pedir para trabalhar fora da cadeia. 5 policiais militares foram detidos hoje por suspeita de participação na chacina de Campinas, quando 12 pessoas morreram entre a noite de domingo, dia 12, e a madrugada de segunda, dia 13, na periferia da cidade.
As prisões foram feitas pela Polícia Civil e a Corregedoria da PM. Os policiais militares eram os principais suspeitos da chacina, porque horas antes dos ataques, o PM Arides Luiz dos Santos foi assassinado em local próximo ao das mortes. O Brasil é o 8º país com mais analfabetos adultos do mundo. O estudo da Unesco avaliou a educação em 150 nações. De acordo com o levantamento, existem hoje mais de 770 milhões de adultos analfabetos no mundo. No Brasil, esse índice passa de 10 milhões, o que coloca o país na 8ª posição em números absolutos, atrás da Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia e Egito. Segundo o relatório, o Brasil cumpriu a meta de investir 6% do PIB em educação, mas nos países ricos o investimento por aluno é, em média, 3 vezes maior. Economia, dívida pública sobe 5,7% em 2013 e atinge marca inédita de mais de 2 trilhões de reais. A dívida pública federal inclui tudo o que o governo deve a credores dentro e fora do país. Para justificar o aumento, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse que em 2013 foi um ano de turbulência internacional com muitos eventos importantes, como a mudança da taxa de juros dos Estados Unidos. Na Suíça, foram retomadas as negociações entre representantes do governo sírio e da oposição. A Conferência Genebra II tem como objetivo colocar fim à guerra civil que vem devastando o país há anos. As partes concordaram em adotar o documento Genebra I como base para as conversas de paz. O texto, escrito em junho de 2012, sugere os passos a serem seguidos numa possível transição de governo. Este é o grande impasse entre a oposição, que pede a saída de Bashar al-Assad, e os aliados do presidente, que querem que ele continue no poder. A guerra civil síria já matou milhares de pessoas e deixou mais de 2 milhões de refugiados. Hoje, o parlamento britânico divulgou que vai iniciar um programa de auxílio a essas pessoas. A ação será feita em parceria com a ONU e pretende oferecer vistos temporários aos refugiados considerados mais vulneráveis, como deficientes, mulheres, idosos e crianças. Na Tailândia, 2 pessoas ficaram feridas em um ataque com granadas em Bangkok. Após o atentado, um grupo protestou em frente a uma empresa de transporte público e exigiu o fechamento do local. Apesar de o país estar em estado de emergência desde o dia 21, os manifestantes continuam nas ruas pedindo a renúncia da primeira-ministra Ingluk Shinawatra. Os protestos tiveram início em novembro. E mesmo após renúncia do primeiro-ministro do país e todo o seu gabinete, os protestos continuam na Ucrânia. Todos entregaram os cargos formalmente hoje. Agora, os manifestantes pedem a saída do atual presidente. Os confrontos com a tropa de choque cessaram após a queda da lei antiprotesto, mas o ex-presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, afirmou que o país está à beira de uma guerra civil. Hoje, representantes do governo participaram de reuniões com a delegação do Parlamento Europeu e com a chefe do Departamento de Política Externa da União Europeia, Catherine Ashton. O objetivo é possibilitar a reaproximação entre o bloco e o país. Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, afirma que honrará os acordos feitos com a Ucrânia. A assinatura desse tratado econômico em novembro e o afastamento da União Europeia iniciou a onda de protestos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Jovens se comprometem a organizar os rolezinhos junto com os shoppings. Sobe para 32 o número de ônibus incendiados na capital este ano. Em plena Avenida Paulista, um suspeito de roubo é baleado e um PM atropelado durante a perseguição. Comissão de Ética da Presidência arquiva pedido do PSDB para apurar viagem de Dilma a Portugal. Chanceler brasileiro vai aos Estados Unidos discutir o caso da espionagem americana. E você conheceu a história de uma mulher que ficou presa no trânsito paulistano e deu à luz dentro do carro. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco, no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você e até amanhã, hein? Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.